Muito bem, a parte final desse vídeo, então, eu deixei para falar sobre uma profecia de George Washington. Ele, no ano de 1777, se não me engano, num dia frio, um rigoroso inverno de 1777, estava em seu gabinete e de repente apareceu-lhe uma senhora muito distinta. E ele logo percebeu que era um ser humano, porém não era deste mundo. Era uma senhora, segundo ele, poderosíssima e muito distinta, que ato contínuo mostrou-lhe três visões. Nas três visões aparecia um anjo negro e terrível, segundo palavras de George Washington. Este anjo estava de pé sobre o Oceano Atlântico, entre os Estados Unidos e a Europa. Nas três visões, o anjo fazia um gesto. Ele pegava a água do oceano e aspergia os Estados Unidos e a Europa. Ele fez isso nas duas primeiras visões. Na terceira visão, ele pegou a água do oceano e aspergiu os Estados Unidos, o continente europeu, mas também a Ásia e a África. Foi a terceira visão. Para encurtar a conversa, na segunda visão, este anjo mostrava o que aconteceria nos Estados Unidos logo ali imediatamente, uma guerra revolucionária. Na segunda visão, o anjo, mostrou a George Washington que o país entraria em guerra civil. E aconteceu. Aconteceram, as duas visões já se realizaram. Porém, havia a terceira visão, em que o anjo aspergia a água na América, na Europa, na África e na Ásia. Mas vale a pena ouvirmos a palavra do próprio George Washington sobre a terceira visão, que ainda não aconteceu. Ele disse: novamente vi e ouvi a voz misteriosa daquela senhora, dizendo: Filho da República, olhe e aprenda. Com isso, o anjo escuro e sombrio colocou uma trombeta em sua boca e soprou três toques distintos. E tomando água do oceano, aspergiu-a sobre Europa, Ásia e África, além dos Estados Unidos. E então meus olhos contemplaram uma cena terrível. De cada um desses países surgiam nuvens espessas e negras, que logo se juntaram em uma só. Por toda essa massa brilhava uma luz vermelha e escura, pela qual vi hordas de homens armados que, movendo-se com a nuvem, marchavam por terra e navegavam por mar em direção à em direção à América, aos Estados Unidos. Nosso país estava envolto nesse volume de nuvens e vi esses vastos exércitos devastarem todo o continente, todo o condado, e queimarem as aldeias, vilas e cidades que ele vê surgindo na segunda visão. Depois da guerra revolucionária, na segunda visão, ele vê a reconstrução de vilas, condados, cidades grandes e assim por diante. Depois, certamente, esta mesma estrutura de sociedade permanece até a terceira visão, só que aí vem um detalhe na terceira visão. Enquanto meus ouvidos ouviam o trovão do canhão, o choque da espada e os gritos de milhões de combatentes em situação mortal, ouvi novamente a voz misteriosa dizendo: Filho da República, olhe e aprenda. Quando a voz cessou, o anjo escuro e sombrio colocou sua trombeta mais uma vez em sua boca e soprou um terrível som. Instantaneamente, uma luz de 1000 sóis brilhou acima de mim e perfurou e quebrou o fragmento da nuvem escura que envolvia a América. O que seria essa luz intensa como 1000 sóis na visão de George Washington? É claro que aqui fica quase que uma obrigação associá-la às
explosões nucleares, não é mesmo? Pelo menos isso é o que falam os estudiosos. Neste mesmo momento, o anjo em cuja cabeça ainda brilhava a palavra união e carregava a nossa bandeira nacional em uma mão e uma espada em outra, desceu dos céus acompanhado por legiões de espíritos brancos. Estes imediatamente se juntaram aos habitantes da América, ou pelo menos daqueles que restaram, que eu percebi que estavam prestes a serem vencidos, mas que imediatamente, tomando coragem novamente, fecharam suas fileiras quebradas e reiniciaram a batalha. Então, este outro anjo que desce não é o mesmo que aspergiu a água sobre a América. Seria, na visão de muitos, o anjo da guarda da América, que fortalece aqueles que sobreviveram a essa grande explosão para que retomem a luta. Ou seja, a América, nessa visão, tem um ataque muito forte, segundo a trombeta do próprio anjo assustador, mas acaba, de algum modo, sobrevivendo. Ela não é totalmente destruída, segundo essa terceira visão. Novamente, em meio ao barulho assustador do conflito, ouvi a voz misteriosa dizendo: Filho da República, olhe e aprenda. Quando a voz cessou, o anjo sombrio mergulhou pela última vez a água do oceano e aspergiu sobre a América. Instantaneamente, a nuvem escura rolou para trás, junto com os exércitos que trouxeram os inimigos da América, deixando os habitantes da terra vitoriosos. Então, mais uma vez, vi as aldeias, vilas e cidades surgindo onde eu as tinha visto antes, nas duas visões anteriores. Enquanto o anjo brilhante, esse é o outro anjo, seria o anjo da guarda da América, plantando o estandarte azul que ele trouxera no meio dos outros anjos, gritou em alta voz, dizendo: Enquanto as estrelas do céu permanecerem e do céu cair orvalho na terra, tanto tempo durará a união. E tirando de sua testa a coroa na qual estava gravada a palavra união, ele a colocou sobre o estandarte, enquanto o povo ajoelhado dizia Amém. Bem, então aqui parece bastante claro. O anjo terrível que ele vê entre a Europa e os Estados Unidos é um anjo que anuncia as três pragas, digamos assim, que cairiam sobre os Estados Unidos. A primeira, a guerra revolucionária, a segunda, a guerra civil, e uma terceira guerra que estaria por acontecer. Esta terceira guerra, no entanto, não era apenas relacionada ou diretamente relacionada com os Estados Unidos, na visão de George Washington, e sim uma guerra que envolvia vários continentes, pois ele diz na sequência: a cena começou instantaneamente a desvanecer-se e dissolver-se, e por fim não vi nada além de vapor crescente e ondulante que a princípio contemplei. Isso também desaparecendo, eu me encontrei mais uma vez olhando para a misteriosa mulher, a misteriosa visitante, que na mesma voz, em que eu a tinha ouvido antes, disse-me finalmente: Filho da República, o que você viu é assim interpretado. Três grandes perigos virão sobre a República. A mais temível, a mais terrível é a terceira, mas nesse maior conflito, o mundo inteiro estará envolvido. Para terminar, então, a misteriosa mulher dá um conselho aos habitantes da Terra: que cada filho da República aprenda a viver para seu Deus, sua terra e a união. Com essas palavras, a visão desapareceu e eu me levantei de meu assento e senti que tinha tido uma visão na qual me haviam sido mostrado o nascimento, o progresso e o destino dos Estados Unidos. O mais interessante aqui no finalzinho é que a misteriosa senhora fala para voltarmos para Deus, para a pátria e para a união. Talvez aí poderíamos dizer para Deus, para a família e para a pátria, não é mesmo? Bem, então, inicia essa profecia, eu a encontrei no site United States in Bible Prophecy,
E fiquei bastante impressionado porque esta profecia diz algo alentador no final das contas. Assim como as grandes profecias bíblicas, que trazem, evidentemente, um momento muito difícil para a humanidade, esta igualmente termina com uma boa nova. Nesta profecia, o anjo da América diz que, enquanto houver estrelas no céu e do céu cair orvalho à terra, os Estados Unidos existirá como nação. Isso quer dizer que, embora enfrentemos aí uma guerra de proporções inimagináveis, envolvendo vários continentes, com armas descritas por George Washington que parecem como 1000 sóis, ainda assim não será o fim. Os Estados Unidos renascerá das cinzas, mas também, evidentemente, outras partes do mundo depois desse terrível conflito. Então, é claro que aqui, com as palavras finais da Senhora Misteriosa, o mundo acabará assim voltando-se novamente para Deus e para os fundamentos eternos, a pátria e a família. Dizer o que, além disso? Dizer que, claro, devemos estar preparados para as coisas ruins que virão, mas sempre com a esperança de que tudo isso terá um fim e que voltaremos novamente a um mundo onde Deus impera e não esta mentirada toda que estamos vendo no momento.